Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, já é sábado à tarde e nós já estamos celebrando dentro do nosso coração o Domingo de Ramos. Durante toda a Quaresma, nós caminhamos e seguimos os passos de Jesus até o Calvário. Experimentamos até com emoções pessoais esses dias da entrega de Jesus. Agora, no Domingo de Ramos, nós celebramos a sua entrada triunfal em Jerusalém, que não consiste em pompas e circunstâncias, mas na simplicidade de um rei que se mostra cada dia mais diferente de qualquer outro rei. É o Rei da glória, o Rei do universo, o Rei dos reis, mas humilde como os mais humildes da terra. Por isso que ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, que era o meio de transporte dos pobres. Ele se esvazia de si. Ele não se coloca acima de ninguém, mas ele se transforma no coração de todos aqueles que o acolhem, tendo um coração humilde. Quando levamos os ramos para que sejam abençoados neste domingo, hoje também, nós estamos reconhecendo que Jesus é o nosso Rei, como aquele povo o reconheceu. Neste domingo, nós celebramos, meus irmãos, a entrada triunfal, mas também a condenação, a paixão e a morte de Jesus. Os mesmos que gritaram, Hosana, Hosana ao filho de Davi, dias depois, naquela semana, gritavam, crucifica-o, crucifica-o. A incoerência daqueles que não seguem única e exclusivamente a Jesus. O esvaziamento de Jesus foi, queridos irmãos, uma forma dele se aproximar de nós e nos possibilitar o acesso a ele. Por isso que nós precisamos sempre esvaziar-nos dos nossos orgulhos e vaidades, das nossas incoerências, dos nossos pecados, para dar lugar a uma nova pessoa dentro da nossa vida, revestida das coisas de Deus e de seus ensinamentos. Queridos irmãos, se rebaixar para Deus, diante de Deus, não significa ser menos do que os outros, mas colocar-se a serviço, curvando-se para ajudar a quem precisa, caso esse necessitado esteja prostrado ou caído. Quantos de nós, por muito pouco, meus irmãos, achamos que somos superiores aos outros, ou até mesmo semideuses? Seja porque temos mais dinheiro, mais estudo, mais beleza, ou apenas mais vaidade ou arrogância. Não somos melhores do que ninguém, somos apenas diferentes. Você não faz nada melhor do que ninguém, como eu não faço. Se um dia a gente morrer, e claro que vamos morrer, o mundo continuará com os mesmos talentos, às vezes até de pessoas que vão fazer coisas que nós fazemos de uma melhor forma. A primeira leitura da missa de hoje nos apresenta o servo de Javé que atribuímos a Cristo. Ele nos ensina como agir de forma cristã. Ele nos ensina a falar como discípulos de Jesus Cristo. Não é apenas saber de cor os versículos da Bíblia, nem ter discursos inflamados, mas ser um conhecedor da palavra de forma prática. Levar aos desanimados uma palavra de coragem. Ter os ouvidos atentos para ouvir Jesus presente nas pessoas que precisam ser ouvidas e não recuar diante das propostas desafiadoras e apresentar-se de corpo e alma diante dele, para que se faça em nós a sua vontade, mesmo que para isso tenhamos que ser humilhados, maltratados, caluniados e perseguidos. Queridos irmãos e irmãs, vamos escutar o longo trecho da paixão de Jesus. Lucas traz a cena da condenação, com toda a humilhação sofrida por Jesus, mas coloca a presença de Deus no meio dessa dor. Um Deus que não o desampara,
como não desampara nenhum dos seus filhos sofredores. Jesus, no ápice da sua dor, entrega ao Pai o seu Espírito. E o Espírito que guiou Cristo na sua missão neste mundo, volta para o Pai e retorna para o mundo, na nossa pessoa, quando falamos aquilo que Jesus falou e quando concretizamos pelo menos um pouco daquilo que Jesus ensinou. Eu desejo que para mim e para cada um, esta Semana Santa seja guiada pelo Espírito de Jesus, um espírito manso, humilde, que reconhece os próprios limites, que não se acha mais importante do que ninguém, mas que está no mundo para dar a mão ao outro, porque se andamos com as mãos fechadas, trancadas em nós mesmos, nós ficamos vazios. Se estendemos as mãos aos outros, nós formamos uma grande corrente, a corrente do amor, a corrente que nos salva, e encontramos um verdadeiro sentido para a nossa vida. Participe da Semana Santa na sua igreja. Escute a palavra de Deus, conviva com as pessoas em comunidade, na celebração de cada dia. Seja muito feliz e que Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.